Porque, gente, eu, eu vou falar sobre mente, porque eu sou uma coja budista, meu nome é Keikel-san Mudita, como a Ana já falou, eu sou diretora da Nova Tradição Kadampa no Brasil e a professora residente do Centro Budista aqui em Pinheiros, na rua Arthur de Azevedo, bem pertinho. E o que a gente faz? Talvez eu acho que seja bom primeiro vocês saberem um pouco disso. A gente estuda os ensinamentos de Buda. E qual o propósito de estudar os ensinamentos de Buda? Alcançar aquilo que a gente mais deseja, a nossa felicidade, a ausência de problemas e a ausência de sofrimento. Talvez isso para nós seja algo um pouco utópico. A gente diga, isso não é possível, né? Faz parte da vida tudo isso. Então, e aí vou também nos mostrar que existe sim essa possibilidade. Porque ele mostra para nós que todo o nosso sofrimento vem das nossas mentes negativas. E a gente talvez também pense, mas isso faz parte de mim, é o meu jeito de ser. E ele disse, não é um jeito de ser, é uma familiaridade que a gente vem trazendo desde tempos sem início, uma forte familiaridade com essas mentes. E aí ele nos diz, por exemplo, quando a gente sente raiva, que é uma mente bem bandeirosa, vamos dizer assim, ela se mostra com clareza. Não é algo que a gente pense, eu quero ficar com raiva. Ela surge simplesmente. Ela aparece. E às vezes a gente não tem, muitas vezes, na verdade, a gente não tem controle no desenvolvimento dela, ela se desenvolve em nós. Ela surge, se desenvolve e a gente age de acordo com o que ela nos manda fazer. É assim, para todo mundo. E aí, às vezes, muitas vezes a gente se arrepende da ação que a gente tomou, da palavra que a gente disse. A gente sofre muito quando essa mente está presente em nós. Então, o que Buda nos vem nos dizer é, o sofrimento não é externo, não é exterior. É a presença dessas mentes em nós que nos faz sofrer. E a gente pode sim, através de treino, mudar o nosso estado mental de negativo para positivo. É treino mesmo. Não é uma coisa que simplesmente a gente identifique, ok, raiva me faz mal, a partir de agora eu não vou mais ter raiva. Não é assim. É um treino que a gente tem que fazer de um controle. Então o que Buda vem nos dar, dando presente neste mundo, para quem encontra com ele, é a possibilidade de aprender a controlar nossa mente. Este é o ponto principal. E é o que eu pensei, nossa, mas falar num congresso de arquitetura, e o que isso tem a ver com a mente? Mas tem muita coisa a ver com a mente, em todos os sentidos. Eu estava conversando agora com o Luiz e ele me disse, como pode falar sobre isso, abordando a arquitetura? Eu falei, olha, na verdade, outro dia eu estava comentando com uma pessoa que faz exercício físico e eu disse, olha, eu prefiro para fazer isso estar num lugar propício para fazer isso, porque isso me anima. Se eu for fazer sozinha, eu não faço. E eu diria a mesma coisa, a gente precisa ter lugares propícios para nos ajudar a fazer isso. Quando a gente tem esse lugar propício, ajuda a nossa intenção e determinação de seguir esse movimento. Então tem a ver sim, porque a arquitetura é criar espaços onde a gente se sinta bem, ou a gente se sinta motivado a fazer isso ou aquilo. Então tem muita influência. Mas o ponto mais importante é a gente desejar e perceber que existe a possibilidade de a gente mudar a nossa mente através de prática. Então eu queria ler um pouquinho para vocês de
um livro, que eu trouxe aqui no meu Kindle, eu não trouxe um livro físico, de Venerável Geshe Kelsang Gyatso, que é o nosso mestre, e que ele trouxe todos esses ensinamentos de Buda em português, quer dizer, em primeiro lugar em inglês, porque ele foi convidado a dirigir uma turma que se formou na Inglaterra. Ele aprendeu o inglês, aprendeu a conviver com a sociedade ocidental. E aí ele, então, agora outras pessoas fizeram traduções para os seus próprios idiomas. E nós temos todos os livros dele traduzidos para o português. Então eu quero trazer um pouquinho disso para vocês. Porque um outro ponto importante que eu acho que é importante a gente saber, porque o budismo, então, entendendo que é um controle mental, que Buda vem nos ajudar a fazer um controle mental, mas a gente conhece muito o budismo por conta da meditação. E a gente fala, mas o que tem, então, onde está esse link? O que é isso? Né? Como que eu posso fazer isso através da meditação? Por quê? Eu não quero esvaziar minha mente, isso não é para mim. Então, eu acho que eu também não ia querer esvaziar minha mente, também não era para mim. Mas meditação, na visão de Buda, na visão de Venerável Geshe Kelsang Gyatso, não é esvaziar a mente. É exatamente familiarizar a mente com virtude. É fazer a troca dessa familiaridade que a gente tem dos estados negativos para estados positivos. Por isso que ela é importante. É um jeito de a gente aprender a controlar a mente. Eu não vou conseguir guiar uma meditação aqui, porque eu acho que vai ser um pouco desafiador para todo mundo, inclusive para mim. Mas vou convidar vocês para irem em algum momento ao centro, e aí lá tem um ambiente propício e a gente pode desenvolver essa meditação. Mas eu quero ler um pouquinho do trecho desse livro, que eu acho que isso pode ser bem interessante para vocês ouvirem como Geshe-la nos explica o que é a meditação e por que a gente precisa praticar meditação. Então, olha o que Geshe-la fala. Eu estou lendo de um livro dele que se chama Novo Manual de Meditação. E ele diz que a meditação, que esse livro é um guia prático para fazer meditação. E ele nos ensina como fazer a nós mesmos e aos outros felizes. Então essa é a proposta, se a gente pensar, essa é a proposta da meditação. Aí quando a gente se dispõe a aprender a meditar, a gente vai melhorar a nossa qualidade mental. A gente vai trazer para nós uma paz e uma serenidade e uma sabedoria que a gente não tinha. E assim a gente entrega isso também para os outros, porque a gente só pode dar para os outros aquilo que a gente tem. Se a gente não tem, a gente não pode dar. Então o Luiz também, agora da assessoria de empresa, estava comentando comigo e ele me fez uma pergunta. Ele disse, e numa reunião de condomínio, onde as pessoas brigam tanto, como que a gente pode ver isso que você está trazendo? Aí eu tenho uma fala de Venerável Geshe Kelsang Gyatso bonita, porque a gente faz todo ano eu vou para estudar na Inglaterra junto com alguns gurus, e ele diz, neste momento, quando a gente se reúne em grupo, a nossa fala deve ser sempre um presente para os demais. Nunca algo que agrida ou que esteja cobrando. A gente não tem que defender os nossos próprios interesses, a gente tem que pensar que a gente pode contribuir com algo, que a gente pode dar algo. Isso é muito bonito quando a gente pensa numa reunião onde a gente está lá não para se defender, mas para entregar algo que possa colaborar com todos. Então é um pouco disso, a gente dá aquilo que a gente tem. Quando a gente está muito familiarizado com as mentes negativas, a gente vai dar aquilo que a mente negativa nos impulsiona a dar. Porque a gente sabe muito bem, por exemplo, o Google está na raiva, que é uma mente bem comum, a gente sabe que quando a gente está com raiva, a gente entrega raiva.
A gente devolve a raiva, a gente repassa a raiva, não no ato de retaliar ou no ato de se defender e dizer como é que é isso, que eu não vou reagir, agora ele está falando assim comigo e eu vou devolver para ele isso tudo que está me dando. Então esses são estados mentais negativos que não ajudam a nós nem ao mundo. Então o Buda vem nos mostrar um caminho válido para que a gente possa fazer do mundo um mundo de paz. E outra frase maravilhosa de Venerável Geshe Kelsang Gyatso é que não existe paz exterior sem paz interior. É a mesma coisa, a gente precisa aprender em nós a fazer essa transformação e aí com essa transformação interior ajudar os outros a se transformarem. É muito bonito isso, mas é prático. Isso é algo que a gente pode pôr em prática. Então, Geshe Lan nos diz isso. Esse livro ensina como fazer a nós mesmos e aos outros felizes. E ele continua dizendo: embora tenhamos o desejo de sermos felizes o tempo todo, não sabemos como fazê-lo. E por causa disso, costumamos destruir a felicidade que temos ao desenvolver raiva e demais delusões ou aflições mentais. Acreditamos que podemos ser verdadeiramente felizes simplesmente melhorando as condições exteriores. Motivados por essa crença, muitos países realizaram um progresso material extraordinário. No entanto, como podemos perceber, esse progresso material não nos faz realmente mais felizes nem reduz nossos problemas. Em vez disso, ele cria mais problemas, sofrimentos e perigos. Porque poluímos nosso ambiente, água e ar, estamos ficando fisicamente menos saudáveis e diferentes doenças estão se espalhando pelo mundo. A gente tem que concluir que isto é fato, isto é uma verdade. E a gente, em geral, responsabiliza todas essas coisas com a ação dos outros. Mas é a nossa ação, não é a ação dos outros. A gente precisa fazer essa responsabilidade para nós. Então, se a gente pensar nessa frase de Venerável Geshe Kelsang Gyatso, não há paz exterior sem a paz interior, a gente começa a ver que a gente pode ser um elemento de mudança no mundo, se modificando, e não esperando que o outro se modifique, porque a gente nunca vai conseguir mudar ninguém. Mas a gente pode mudar nós mesmos, com determinação de querer inverter toda a nossa reação e a nossa resposta à vida de um aspecto negativo para um aspecto positivo. Isso a gente pode fazer. E na hora que a gente estiver fazendo isso, a gente se torna um elemento de exemplo, um elemento que consegue modificar o ambiente ao nosso redor. E aí eu vou fazer uma parte que eu me lembro de uma exposição que eu vi eu acho que é de um japonês, que ele fez um experimento, que ele pegou alguns cristais de água, alguns cristais de água congelada, ele pegou água mesmo, ou tigelas com água, e ele pediu que pessoas verbalizassem nessa água coisas positivas, de amor, de compaixão, de empatia, e no outro ele pediu que a pessoa verbalizasse palavras de ódio, de raiva, de violência. E aí ele congelou essas águas e fotografou a água congelada. E a formação das moléculas de água, da água que foi abençoada, vamos dizer assim, com palavras de amor, de compaixão, eram todas harmônicas, é uma formação harmônica, ela fica linda. E a outra que ele verbalizou palavras de ódio é caótica. Então, se a gente pensar no mundo que a gente vive e a gente achar que a responsabilidade não é nossa, não é válido
Porque exatamente o que a gente tem que fazer para que o ambiente seja harmônico, amoroso, compassivo, amigável, empático, é fazer com que a nossa mente seja isso. E aí a gente vai conseguir influenciar os demais que estão à nossa volta. Se a gente tiver com uma positividade contrária, que é a positividade negativa, ela vai causar essa desarmonia, esse desarranjo, essa coisa que a gente não gosta de estar. Então a gente tem que pensar que é sempre comigo. Comigo eu posso mudar a mim. Eu não posso mudar ninguém, mas eu posso me esforçar em mudar a mim mesmo. Então essa é a ideia que Buda vem nos trazer, que é magnífica. Então Geshe-la continua. Porque poluímos nosso ambiente, a água e ar, estamos ficando fisicamente menos saudáveis. E diferentes doenças estão se espalhando pelo mundo. Nossas vidas estão agora mais complicadas e, do ponto de vista mental, estamos nos tornando mais infelizes e preocupados. Existem agora muito mais problemas e perigos maiores do que jamais houve anteriormente. Isso mostra que não podemos ser felizes simplesmente melhorando as condições exteriores. Porque somos seres humanos, é claro que precisamos de condições humanas básicas. Porém, condições exteriores somente podem nos fazer felizes se a nossa mente estiver pacífica. Então, este é o ponto mais importante. E aí ele mesmo faz, ele faz uma pergunta. Ele diz, se a nossa mente não estiver em paz, nunca seremos felizes, mesmo que as nossas condições exteriores sejam perfeitas. Por exemplo, quando estamos desfrutando de uma festa com nossos amigos, se por alguma razão específica ficamos com raiva, nossa felicidade desaparece no momento exato em que ficamos com raiva. O motivo é que a raiva destruiu nossa paz interior ou paz mental. A gente precisa aprender a construir essa paz interior e manter essa paz interior em qualquer situação da nossa existência. Dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, na rua, em todos os lugares. E a gente só vai fazer isso se a gente tiver o hábito de manter essa mente serena. Porque senão as coisas vão sim impactar negativamente na nossa ação. A nossa mente vai se desestabilizar e a gente vai responder com a negatividade da mente que se manifesta. Este é o ponto principal. Então, como eu disse no começo, isso é treino. A gente não encontra um virtuoso de piano, por exemplo, um pianista virtuoso que não tenha treinado muitos e muitos anos a fios, inclusive aceitando seus erros e aprendendo com eles, o tempo inteiro tentando melhorar. Essa é a ideia de a gente aprender a meditar. Então a gente diz no começo, a meditação não é para mim. Não é para mim porque eu ainda não tenho familiaridade, porque na hora que eu tiver vai ser para mim e eu não vou querer parar. Este é o ponto. Então eu vou dizer para vocês, eu estou no budismo há 20 anos, eu conheci o budismo em 2005 e eu falava a mesma coisa. Na época eu estava na vida ativa, trabalhando como todo mundo está aqui, acordando de manhã, saindo para o trabalho, voltando, cuidando de filho, cuidando de casa, cuidando da nananana. Eu disse, imagina, tem tempo para meditar? Não tem tempo para meditar, não quero fazer isso. E durante alguns anos eu ainda ia e ouvia, porque o budismo é lógico, e eu gosto de lógica, então eu dizia, faz sentido isso que ele está falando, faz sentido, isso é lógico. Aí eu voltava, porque eu dizia, é lógico, mas eu demorei para entender que eu precisava aprender a meditar e que isso ia levar um tempo, que eu tinha que me determinar a fazer isso, se eu quisesse mudar mesmo a minha condição mental. E hoje, se vocês me perguntarem, eu não consigo ficar sem meditar. Aí eu inverti essa familiaridade.
E não quer dizer que a minha mente seja da mente de um Buda. Eu espero que um dia eu chegue lá, mas tem chão ainda. Mas eu me esforço. É pro meu lado, eu quero mudar. E eu não aceito simplesmente uma mente que aparece para mim simplesmente porque ela aparece, por familiaridade. E é uma mente que pode prejudicar os outros e pode prejudicar a mim. Então, não. Vamos meditar. Então, meditação é tempo. E é vontade de aprender. Porque essa paz interior que ele está dizendo que é a causa da nossa felicidade, só vai surgir quando a gente se determinar a fazer essa paz interior aparecer em nós. Enquanto a gente não se determinar a fazer essa paz interior aparecer em nós, através dos métodos que Buda nos dá para que ela surja, ela não vai surgir. Porque a familiaridade é o oposto. Então, Geshe-la diz, sem paz interior não existe felicidade verdadeira de modo algum. Quanto mais controlarmos a nossa mente, mais a nossa paz interior aumentará e mais felizes iremos nos tornar. Portanto, o método verdadeiro para sermos felizes é controlar a nossa própria mente. Ao controlar a nossa mente, em particular, nossa raiva, nosso apego e especialmente nosso agarramento ao em si, todos os nossos problemas desaparecerão. Experienciaremos profunda paz interior e seremos felizes o tempo todo. Problemas, sofrimento e infelicidade não existem fora da mente. Eles são sensações e, portanto, são parte da nossa mente. Por essa razão, somente através do controle da nossa mente é que conseguiremos interromper nossos problemas de modo permanente e fazer com que nós mesmos e os outros sejamos verdadeiramente felizes. Isto aqui não é utopia. Eu quero dizer para vocês que Buda, tudo o que Buda ensinou e que está aqui, porque isto aqui são ensinamentos de Buda, são experiências vividas por ele. Não é um dogma. Não é algo que ele diz é assim e acredite porque é assim. É porque eu vivi isso, eu experienciei isso, eu consegui isso. Este é o ponto. Então é uma experiência de um yogi, é uma experiência de alguém que vivenciou, que colocou isso em prática e que experimenta ou experiencia, como a gente costuma dizer. Isto é uma verdade. Na primeira frase, eu estou lendo esse livro que eu disse para vocês, Novo Manual de Meditação, mas eu quero indicar para vocês 2 outros livros de Venerável Geshe-Kelsang Gyatso que vocês podem fazer o download gratuito desses livros. Se vocês gostam de ler Kindle, tablet ou celular, gratuito mesmo, ninguém vai pedir nem e-mail para vocês. Vocês podem simplesmente baixar o livro. Um se chama Como Transformar a Sua Vida e o outro se chama Budismo Moderno. São 2 livros que vocês podem ler eletronicamente. E na primeira frase do Budismo Moderno, Venerável Geshe-Kelsang Gyatso diz assim: os métodos apresentados neste livro são as instruções apresentadas neste livro são métodos científicos. Científicos, talvez a gente... Opa, como assim uma mulher está falando de método científico? O científico é aquilo que qualquer um que coloque em prática vai obter o mesmo resultado. Então ele diz, são métodos científicos para melhorar a nossa qualidade de vida através do desenvolvimento da nossa capacidade vital. E a nossa capacidade vital vai aumentar na dependência de a gente colocar em prática os ensinamentos de Buda, que são métodos, e a meditação, porque a meditação é um dos métodos. Ele é aquilo que faz com que aquilo que a gente compreende intelectualmente entre no nosso coração. Então eu quero dizer para vocês uma coisinha mais antes de eu finalizar.
Buda não tem a intenção de fazer ninguém virar budista. Eu escolhi este caminho de ser uma monja budista porque foi minha opção pessoal. Existem muitas pessoas no budismo que são leigas e que têm um desenvolvimento mental muito alto, porque o que ele nos propõe é a nossa mudança mental. Ele não fala para nós, muda teu trabalho, nem mesmo muda tua religião, porque a finalidade dos ensinamentos dele é nos ajudar, é fazer com que a gente chegue nesse lugar que a gente deseja, porque todo mundo quer paz mental, todo mundo quer paz interior, todo mundo quer ser feliz. Sofrimento não é uma coisa agradável para ninguém, nem para mim, nem para ninguém. Então é o que a gente quer se livrar. E Buda vem nos dizer, você se livra disso assim. Então não é para você virar budista. É para você simplesmente usufruir desses métodos, colocar em prática e ser uma pessoa melhor. Ser uma pessoa melhor no sentido de que você vai melhorar a sua qualidade mental. E melhorando a sua qualidade mental, você vai ser um exemplo para o mundo. Você vai ser uma pessoa que influencia os outros, como essa questão que eu contei da história da água, da pessoa que abençoa e que é o outro que mantém uma mente negativa. Então sim, o mundo depende de nós e a gente, vamos combinar, ele está precisando de gente que se disponha a gerar todas essas mentes, porque está difícil. Gente, eu queria agradecer vocês, que já estamos no final. Muito obrigada por vocês estarem aqui me ouvindo. Isso para mim é muito importante. A minha vida é essa. Espalhar isto porque eu pus isso em prática para mim e sei que isso funciona. Então, Geshe-la morreu já há 2 anos. E ele costumava, quando ele dava os ensinamentos em festivais internacionais, ele dizia para nós assim, vocês podem, se isso não funcionar, quando ele dizia um método científico, pode colocar em prática, ele dizia, se isso não funcionar, vocês podem me processar, E eu quero dizer para vocês a mesma coisa, funciona. Eu sei que funciona, porque eu pus em prática e muitas outras pessoas também põem em prática e de fato a gente se sente, a nossa vida fica leve, a gente fica mais feliz. Então, obrigada demais por terem me